Aí, pessoal? Não? Isso não vai dar tempo de explicar. Na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein, que viveu na transição do século XIX para o século XX, de 1889 para 1951. E ele defende a seguinte tese: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. O que ele quer dizer com essa frase? Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Quem consegue interpretar, conseguiu compreender a mensagem transmitida por essa frase de Wittgenstein? Não? Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo, ou seja, quanto menor o meu vocabulário, o meu repertório linguístico, menor é o meu mundo, o meu universo. Então o nosso universo, ele de alguma forma, ele é limitado pela nossa linguagem. O analfabeto não tem a mesma oportunidade de Analfabeto, o repertório, o universo dele é muito mais reduzido do que uma pessoa que tem um vocabulário, uma linguagem, um repertório linguístico maior. Quanto mais palavras a gente conhece, mais coisas a gente consegue denominar. Se tem coisas que você não conhece o nome ou as palavras, você também desconhece essa coisa. Mesmo que você experimente, você não consegue expressá-la. Então o seu universo ele fica reduzido, limitado. Então, por isso que é importante o conhecimento, porque o conhecimento amplia o nosso universo. Quanto menos conhecimento você tem, menos repertório linguístico você tem, e mais reduzido é o seu mundo. À medida que a gente aprende, que a gente conhece, a gente vai ampliando o nosso mundo, o nosso universo. Isso está no campo, ou o pensamento de Wittgenstein, está no campo da filosofia da linguagem e no campo da lógica. O que é a lógica? A lógica é a ciência do correto raciocinar. O Wittgenstein tem uma filosofia bem complexa. Uma filosofia lógica, uma filosofia que vai refletir sobre a linguagem. Ele escreveu uma primeira obra chamada Tratado Lógico Filosófico. E nessa obra ele busca estabelecer uma linguagem precisa, sem ambiguidade, que possa descrever a realidade. Então ele quer abolir da linguagem, especialmente da linguagem filosófica e científica, qualquer coisa que não faça sentido. E o que não faz sentido para o Ludwig Wittgenstein? Toda palavra que não tenha correspondente nos fatos ou na realidade. Por exemplo, dizer que Deus é amor. No Tratado Lógico e Filosófico de Wittgenstein, essa expressão, Deus é amor, não tem sentido nenhum. Por quê? Porque não tem correspondência com essas palavras da proposição. Onde está Deus? O amor. Como é que eu posso dizer que uma coisa que eu não sei onde está, o que é outra coisa que eu não sei onde está, ou o que é? Agora, por exemplo, eu digo o gato está no tapete. Eu posso ver o gato em cima do tapete. Então essa proposição ela tem sentido. A porta é verde, é a cor verde e a porta. Posso juntar essas duas coisas que eu aqui. Agora qualquer coisa abstrata, figurada, metáforas, tudo isso aí não pode existir na ciência. E a própria ciência ela busca fazer isso. A linguagem científica é uma linguagem que trabalha através de fórmulas. Para quê? Para dirimir toda e qualquer ambiguidade. Quando você vai lá na biologia, você vê o nome científico dos animais, dos seres. Está em que língua? O nome científico dos seres. Oi? Em latim. Por que tem latim, você sabe?
Porque o latim é uma língua morta. A língua morta, ela não muda. A língua viva, o que acontece com ela? As palavras, elas com o tempo mudam de sentido. Uma palavra que tem um significado, com o tempo pode ter outro significado. Aquela expressão, pau é pau, pedra é pedra. Teoricamente uma expressão lógica. Porque pau correspondia a uma coisa, né? Com o tempo essa palavra não pode vir. Pode não, né? Ganhou outros significados. Hoje uma palavra que representava um determinado objeto específico tem vários sentidos. Qual outra palavra aí que mudou de sentido ao longo do tempo? Que no princípio representava uma coisa e agora passa a representar, pode denotar. Na verdade não é denotar, conotar outra coisa. Denotar é no sentido dicionário, conotar é no sentido figurado. Quem sabe não? Sentar. O funk, né? A música de hoje em dia trabalha muito com isso. Ela deturpou um monte de palavras que aparentemente eram palavras bem específicas. Sentar, você sentar numa cadeira. Hoje já significa outras coisas. A música sertaneja, não sei de quem que é, não sei se é do Tasso, do Lucas Reis, mas fala sobre a festa lá, fumando pendrive. Pendrive é outra coisa completamente diferente, né? As moças novinhas, toda hora fica falando em sentar, parece que elas estão cansadas, parece que elas estão velhas. Qual que é? João Carreiro, né? Não, tem também. Como? Ele fala um monte de coisa lá. Qual que é essa parte lá? Você que muda o sentido de tudo das coisas. Ai, fala de mastigar coca, ele acha que talvez gostar dele. Pois é. Você quer a coca aí, ele entende que coca é onde é. Coca é cocaína. Tem várias coisas lá que o cara não entende nada. Ele, como se estivesse indo do passado, do presente, e as coisas vão mudando de sentido. Então é isso que acontece com a linguagem, por isso a língua viva, né? As palavras vão mudando e ganhando outros sentidos. Agora o latim, como na língua morta, não vai mudar de sentido, o sentido sempre continua o mesmo. E a ciência busca trabalhar com isso, porque a ciência ela tem que descrever o mundo de forma precisa. Se houver ambiguidade da ciência, ela gera dúvidas e problemas na interpretação. Então tudo isso começa lá no século IV com Aristóteles, né? Ele estabeleceu as bases da lógica, é o primeiro filósofo a desenvolver a lógica. Seu Morgan, né? No final do século XIX, o Gottlob Frege ele desenvolve as bases da lógica moderna, e aí a lógica de Aristóteles era substituída por uma lógica simbólica, que é muito mais precisa e tem muito menor risco de ter essas ambiguidades, esses problemas, né? No início do século XX, Bertrand Russell desenvolveu a notação que traduz a linguagem natural em proposições lógicas. A lógica continua sendo desenvolvida. Em 1920, as ideias do Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein são usadas pelo filósofo do Círculo de Viena, do neopositivismo, do positivismo lógico, do empirico-criticismo. Para eles, né, nós devemos abolir da ciência toda e qualquer expressão, proposição e palavra que não faça sentido. Por exemplo, Deus não faz sentido, porque a palavra onde eu encontro o correspondente na realidade dessa palavra. Não tem sentido, pelo menos para a ciência. A gente pode refletir e falar sobre Deus? Pode. Mas a ciência não pode abordar isso, por quê? Essa palavra não tem correspondente na realidade, ou nos fatos. Eu posso falar de mesa, porque eu estou vendo a mesa, eu posso tocá-la, eu posso percebê-la.
cientificamente. Então, cientificamente eu posso escrever a mesa, posso trabalhar com ela como objeto de estudo. A partir de 1930, o Wittgenstein rejeitou as ideias dele mesmo. Depois ele mudou de ideia, as ideias expressas no tratado, e começou a explorar as maneiras diferentes de examinar a linguagem. Então ele queria desenvolver uma linguagem precisa, uma linguagem inequívoca, uma linguagem que pudesse descrever a realidade tal como a realidade é. Aí ele desistiu, falou, não tem como. A linguagem, ela não tem como ser pura. Não tem como descrever a realidade de forma precisa. Porque a linguagem, ela é viva. E por conta disso, ela funciona de acordo com jogos de linguagem. Ela é como uma caixa de ferramenta. E em determinados contextos, a gente vai precisar de usar ferramentas diferentes. Então, num determinado contexto, uma palavra tem um sentido, no outro contexto ela tem outro sentido. Então a linguagem, aí ele muda, né? Ele escreve uma outra obra chamada Investigações Filosóficas, e ele vai dizer o seguinte: a linguagem, ela depende do contexto. No contexto da ciência, a linguagem precisa ser de uma forma. Em outro contexto, vai ser de outra forma, em outro de outra. Você falar uma coisa num determinado contexto, dependendo das palavras que você vai usar, ninguém vai te entender. Por exemplo, se eu usar a mesma linguagem que o Wittgenstein usou no Tratado Lógico Filosófico para tentar explicar para vocês, eu não vou conseguir entender, porque é uma linguagem difícil, rebuscada, uma obra densa de se ler. Então eu tenho que tentar traduzir ela aqui, no contexto, de uma forma que vocês consigam compreender. Então, de alguma forma, eu já estou mudando, estou corrompendo, porque a linguagem é assim que ela funciona. Depois, por isso que ele muda de ideia. Né? Então, a linguagem é composta de proposições. O que é uma proposição? São assertivas sobre as coisas que podem ser verdadeiras ou falsas. Quando eu digo que a cortina é verde, essa proposição, ela faz sentido? Ela é verdadeira ou falsa? Ela tanto faz sentido quanto é verdadeira, né? Faz sentido por quê? Porque eu estou falando de coisas que correspondem à realidade, é um fato. E verdadeira, porque eu estou dizendo que ela é verde e você pode conferir se ela é verde ou não. Agora, se eu dizer que ela é vermelha, ela é falsa. Apesar de que eu estou usando palavras com sentido, né? Cortina é uma coisa da realidade, e vermelho também é uma coisa da realidade que você pode expressar com a linguagem. Mas depois ele vai abandonar isso. O mundo é composto de fatos, as coisas são de um certo modo, mas aí vai perceber que a linguagem não é tão factual assim, e por isso ela é problemática para traduzir a realidade. Então as proposições são imagens de fatos, do mesmo modo em que mapas são imagens do mundo. Qualquer proposição que não retrate fatos é sem sentido. Um Deus é amor, matar é ruim. A linguagem é, portanto, limitada para as declarações de fatos sobre o mundo, né? Até acabou aí. Acho que já também transmiti a mensagem principal do Wittgenstein. Para recreio, né?